prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Convicção você não ensina. Vamos fazer o seminário da convicção. Não, convicção ou você tem ou você não tem. Agora, se você tem, você começa a influenciar todo mundo que está perto de você. Todo mundo vai querer ter o que você carrega também. Aleluia. Convicção é isso, é algo que queimou você de dentro para fora e não tem mais volta. Você não consegue viver de outro jeito, meu irmão. Amém? Ninguém ensina convicção. Convicção é um sentimento que você resolveu crer. Eu resolvi crer. Tem crente que passa pela gente e pergunta: e aí, pastor Luiz, como é que está a luta? Eu disse: que luta? Ah, a sua? Eu digo: a minha? Ô, pastor, não quero incomodar. Eu disse: rapaz, nem o diabo me incomoda, você quer me incomodar? Você não me incomoda, fica tranquilo. O problema é que nós criamos, sabe, um caminho que como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. Meu irmão, eu estava perdido. Eu estava perdido com um casamento miserável. Talvez as minhas filhas hoje não fossem pastoras, fossem prostitutas. Talvez os meus filhos hoje não fossem atleta, não fossem homens de Deus, fosse alguém que ia continuar no mundo das drogas. Então eu não preciso de mais ninguém falando nada, é só olhar para dentro da minha casa. Eu já vi a mão de Deus. Como não dar uma resposta para isso? Como não corresponder àquilo que salvou a minha vida e a minha casa, que me deu um nome? As pessoas me chamam de apóstolo. As pessoas dizem: está com nós aqui, conosco o apóstolo. É eu. Me deu um nome. Me colocou em lugares, na mesa de reis. Mas eu confesso para você, eu estou com muita fome de Deus. Nada disso me impressiona. Eu quero ver a face de Cristo. Eu quero olhar para Jesus. E eu quero ver a face de Cristo. Essa é a minha fome e a minha sede. Então se prepare, irmãos. O Deus que você serve é o Deus que tirou Nabucodonosor do trono e colocou no pasto, mas que também tirou Davi do pasto e colocou no trono. Ele faz, ele põe e ele tira. Ele leva e ele traz de volta. Por quê? Porque ele é Deus. E eu só tenho que acreditar nos seus movimentos e acreditar no que ele diz. E quando o conforto chega, como disse o Luciano aqui hoje, é bom de pregar depois de alguém que a gente diz: como ele disse. Como ele disse, né? Quer ver ficar por último na conferência é melhor? Porque todo mundo já disse tudo, a gente só copia o que os outros dizem e fala também. Como disse o Luciano aqui hoje, eu já quis tantas coisas. Eu já quis ser o maior pregador de Itajaí. Eu já quis ter a maior igreja da cidade. Eu já quis ser o pregador mais influente do Brasil. Hoje eu não quero nada, irmão. Eu só quero envelhecer com saúde, ficar com o meu Jesus. Por quê? Porque a gente diz: quando eu tiver aquilo eu vou ser feliz. Não vai. Aquilo vai chegar na sua mesa, na sua porta, na sua casa, e você vai ver que sempre vai te faltar algo. E quando você chegar no fim da sua vida, você vai ter a sensação que poderia ter feito mais. Poderia ter ido mais, poderia ter estendido mais a mão, ter investido mais. Porque essa é a beleza de andar com Jesus, irmãos. E quando você anda com Jesus, você pode sossegar, porque quando o conforto chega, você não ameaça mais a missão. Tem pessoas que quando o conforto chega, a missão fica ameaçada, porque ele dorme em cima da espada. Tem gente que diz: aquele cara depois que ficou rico desviou. Não, irmão, o dinheiro não desvia, só revela. Mas o dinheiro é do diabo. O dinheiro não é do diabo, irmão. Quer ver o diabo? Fica sem dinheiro para você ver.
O que é do diabo é o amor ao dinheiro. Mas aquele cara, ele era crente, depois que ele ficou famoso, ele desviou. Irmão, a fama não desvia, ela só revela. Alguém me perguntou, você não tem medo da fama? Eu digo, não, eu tenho uma causa para ela. Eu tenho uma causa, porque se Jesus me deixar conhecido, Ele ficará conhecido em toda a terra. Se você tem uma causa para aquilo que você está fazendo, se você tem uma causa para aquilo que você está fazendo, nós estamos hoje em 3 conferências, aqui, São Paulo e Marília. As 3 conferências falando do mesmo propósito. Porque não, estão em casas diferentes, em estados diferentes, em lugares diferentes, cidades diferentes. Por quê? Porque o que nos une não é a casa, é a causa. Às vezes estamos na mesma casa, mas não temos a mesma causa. O meu objetivo é despertar você para a causa de Cristo, irmãos. Então o Senhor está dizendo que eu tenho que ir para a missão, eu tenho que deixar tudo e vender tudo e ir embora para as nações? Não, não. Quem já se desprendeu não precisa se desfazer. Quem já se desprendeu não precisa se desfazer, porque Deus só tira de você aquilo que você não se desprendeu. Se você já se desprendeu, você não precisa se desfazer de nada, porque nada mais é seu. Na realidade só é seu o que você já entregou para Cristo. Eu estou viajando aí nas nações, o diabo diz, vou matar teu filho. Eu digo, não é meu. Você não leu não, Satanás, que os filhos são herança do Senhor? Não é meu não, é do Senhor. Eu vou destruir, não vai, porque não é meu. Eu não tenho que proteger aquilo que não é meu, já botei na mão e está lá. Quem aqui já entregou tudo para Cristo? Então se você já entregou tudo, você não tem que ter medo de perder nada, porque nada mais é seu. Nem a sua vida é sua se você já entregou. Então eu preciso mudar a ótica de como eu vejo o Evangelho. A cosmovisão vai me ensinar isso. Irmãos, Deus vai gerar habilidade na sua vida para responder às demandas. E você vai ver uma coisa, quem aqui é pastor? Tem pastor de igreja aqui? Pastor de igreja? Pastora? E tem crente normal também, né? Amém. Quem é pastor de igreja, quem sabe o que eu estou falando, irmãos? Pessoas que não andam com Cristo, elas só criam demandas para a igreja. Pessoas que não andam com Cristo, toda semana você tem que fazer alguma coisa. Mas quem anda com Cristo, elas não precisam ser cuidadas, porque elas estão sendo desenvolvidas. Para andar com Cristo e para desenvolver o seu ministério, o seu trabalho, a sua ação. Então a minha oração é essa, irmãos, que a gente ande nesse lugar e conheça Deus. Daniel tem uma palavra forte que ele fala, acho que é Daniel 11:32, ele diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Um povo que conhece a Deus, identidade, se tornará forte e fará proezas. Quando você conhece a Deus, quando você tem uma revelação de quem Deus é, se tornar forte, isso vai ser a sua identidade e fará proeza, é a sua realização. Então a realização está na sua identidade, que está na sua revelação. Qual é a revelação que você tem de Deus? O que eu penso acerca do Evangelho? Eu não posso, o Evangelho não tem a ver comigo, irmãos. Deus me salvou para salvar. Sabe qual é o problema? O problema é, eu sou um ministro do Senhor, eu prego o Evangelho quase todo dia. E nesse fogo, é sempre nesse fogo. Eu vou dar aula, ontem eu dei aula para os casais, escola de pais. Aí, irmão, não dá certo. Nós terminamos tudo chapando. Eu começo falando dos 4 pontos, no 3º ponto eu já desvio. Sempre nesse fogo, mas quando Deus trata comigo é diferente. Elias foi um homem que Deus usou e ele orou e desceu fogo do céu. Ele orou e parou a chuva. Ele orou e a chuva voltou. Mas quando Deus foi tratar com ele, Deus não estava no fogo. Deus não estava no vento, Deus não estava no relâmpago. Esse é o problema. A gente quer que Deus trate com a gente da mesma forma que nos usa para os outros.
Deus nunca vem para você do mesmo jeito que usa você para alguém. Tem um cicílio de Deus que é para você e para Deus, só vocês dois entendem. É nesse lugar que está o fire. É nesse lugar que está o fogo. Porque não é o Deus que fala através de você, é o Deus que fala com você. Amém, irmãos? É o Deus que fala com você. Glória a Deus. Então eu preciso entender o propósito da minha vida. Senão, eu vou ficar colocando próteses para que funcione. E Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. O trabalho é só o extrato da intimidade com Ele. O trabalho é só o extrato e não adianta. Não adianta eu tratar Deus como na terceira pessoa para que eu imponha respeito para quem me ouve. Não, irmãos. Você não trata Deus na terceira pessoa, assim como você não trata a sua esposa na terceira pessoa. Eu tenho foto da Iraci dentro da minha Bíblia. Mas quando eu chego em casa, eu não quero a foto, irmão. Quando eu chego em casa, eu não pego a Bíblia e diz: paz do Senhor, minha irmã, nesta noite Deus vai te dar vitória. Não, irmão. Não é desse jeito. Porque na intimidade você não prega para Deus. Na intimidade é você e Deus e mais ninguém. E a gente está procurando que alguém ponha a mão na nossa cabeça e nos transfira alguma coisa. E eu acredito muito nisso. E a gente pode orar por isso. E eu gosto. Só que não é esse lugar que Deus tem para você. O lugar que Deus tem para você é um lugar só seu e dele. E ali você não vende nada para Ele. E ali você não precisa nem mudar a voz. Oh Deus, não precisa. Não precisa nem com eco. Não precisa de eco. Não precisa empolar o peito, mudar a voz, fazer promessa. Não precisa. Na realidade é melhor nem falar. Porque oração não é para dar ideia para Deus, é para ouvi-lo. Ouve Israel, Senhor. Oração você vai para ficar quieto. Para ficar quieto, deixar Deus construir em seu espírito a ideia dele, como Ele deseja que sejam as coisas. Por que você acha que aquele homem de Mateus 13:44 comprou o campo? Por que, irmãos, que ele comprou um campo? Porque ele achou uma pedra preciosa naquele campo. E se ele achou na superfície, ele pensou: cara, se eu garimpar aqui, eu vou achar muito mais. O problema, irmãos, é que depois de um tempo, a gente para de garimpar e a gente começa a dar mais ênfase ao campo do que aquilo que a gente achou nele. A sua prioridade não é o campo. A sua prioridade é aquilo que você encontrou nele. Amém, irmãos? Entenda isso. Porque isso vai mudar as nossas vidas e a nossa percepção missionária. A nossa forma de ver as coisas. Sabe, as pessoas que você não gosta delas, Jesus quer salvar elas. Essa que você pensou nela agora. Pensou. Na hora, é o 01 da mente. Eu também pensei no 1. Que me odeia. Mas Jesus também quer salvar todo mundo, irmão. As pessoas que você odeia elas, Jesus quer salvar elas. Jesus não tem problema com essas pessoas que você não gosta delas. Na realidade, Jesus não tem problema com ninguém. Porque o mundo não espera Jesus voltar. Quem espera Jesus voltar é a igreja. Então o mundo espera o quê? O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que sabem que Jesus vai voltar, aqueles que podem convencer o mundo através do seu Espírito, do Espírito de Deus. Não cobre do mundo. Quando Jesus falava, ele dizia assim, os discípulos perguntavam: por que você fala por parábolas? Ele diz: porque aqueles que estão de fora
Mas vós que estás dentro, cara, você está dentro. Deus não vai falar com parábolas com você. Na realidade, Ele não queria nem usar um pregador para falar contigo. Mas a gente ainda prefere: fala tu, Moisés, e ouviremos. Mas não fale Deus, para que não morramos. Isso acontece com quem não quer ouvir a Deus. Porque quando você ouve a Deus, você morre mesmo. Fala tu, Moisés, e ouviremos. Então é muito melhor ouvir um pregador. Pô, eu podia estar curtindo hoje o feriado. É muito melhor ouvir um pregador do que a gente parar para ouvir a Deus, porque a gente morre. Deus não pode usar alguém que está vivo. Deus não vai derramar a sua glória em alguém que ainda está vivo. E eu vou te falar uma coisa: pastor, mas é difícil. Eu vou te falar uma coisa, guarda isso no seu espírito. Todo homem e toda mulher que anda no poder de Deus tem um estilo de vida arriscado. Todo homem e toda mulher que anda no poder de Deus tem um estilo de vida arriscado. E a gente quer compreender, a gente quer estudar Deus, quer abrir Deus no meio e fazer a anatomia de Deus. Vamos estudar Deus. Quantas pessoas já leram a Bíblia toda, irmão, e não conhecem a Deus? Nunca deram um cheiro nele, nunca viveram com Deus, nunca conversaram. Eu amo conhecimento, porque sem conhecimento o meu povo perece. Eu amo estudar, mas eu vou te falar: depois que você estar com Deus, você vai ter vontade de estudar tudo. Mas por favor, não comece pela instrução. Comece pela contemplação. Tudo que Deus faz primeiro é prioridade. Salmo 27:4, Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo. O que é que vem primeiro, contemplar ou aprender? Contemplar. Depois de contemplar, aprender fica leve, fica fácil, fica gostoso. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que Ele fez primeiro? Então o céu é prioridade. Cara, quando nós entendermos isso, a missão vai ficar clara, a igreja vai ficar clara, meu propósito vai ficar claro. Por muitas vezes na Bíblia, pelo menos 3 vezes você vai ouvir Deus falando: uma coisa é necessária. Ele falou isso para Marta: uma coisa é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte. Depois Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3, versículo 13: uma coisa eu faço, que esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Uma coisa é necessária. Davi também diz no Salmo 27:4: uma coisa eu pedi ao Senhor. Quando nós formos pessoas de uma coisa só, todas as outras coisas vão achar o lugar delas na nossa vida. Se eu for de uma coisa só, todas as outras coisas, os negócios vão achar o lugar dele na minha vida. O meu time de futebol vai achar o lugar dele na minha vida. Minha família vai achar o lugar dela na minha vida. Tudo que eu faço vai achar o lugar. Mas eu preciso ser um homem sucinto, preciso e conciso. Eu preciso ser este homem de uma coisa só. Por isso Jesus não estava perdido com 12 anos. Quem estava perdido é quem não entendia, porque ele tinha respostas para tudo que lhe perguntava. Para tudo que lhe perguntava. Ele não estava perdido, ele só estava esperando o momento certo, que céus e terra iam se encontrar nele. E nós cantamos isso: céus e terra se encontram, alinhando. Onde é que céus e terra se encontram, irmãos? No único lugar que o céu e a terra se encontram. O único ser que tem do céu e tem da terra é você. Você é pó da terra, mas tem o Espírito dos céus, o Espírito de Deus em você. Céus e terra se encontram aonde? Em você. Esse código, esse DNA do céu e a terra se encontrar dentro de uma pessoa é que vai trazer transformação, irmãos. Vai ficar tudo tão claro que você vai se assustar. Tudo tão claro, e você não se torna mais presa de nada. Você não se torna uma presa fácil de nada. Então, por favor, creia nisso e queira isso mais do que qualquer coisa na sua vida. Certamente Deus vai
vai pegar a gente e vai deixar a missão clara. Vai deixar a missão clara. E não tente entender um homem, uma mulher que caminha a passos largos com o Senhor. É difícil compreender. A Bíblia diz que ele não consegue ser discernido por ninguém, mas ele discerne tudo. É possível, irmãos, viver aquilo que nós sonhamos viver, como o Evangelho. Eu sei, porque eu sou a pessoa mais impossibilitada, mais improvável que você talvez vai conhecer na sua vida, de viver o que nós estamos vivendo hoje. Eu e você precisamos ter esse coração. A missão, ela tem um propósito, não dois, ela tem um propósito. E Deus te chamou, e você não está na terra por causa de um propósito. Até no casamento, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Deus une propósitos. Então se prepare. Por isso que eu disse para você ir embora no começo, porque essas coisas incomodam. Porque isso é avivamento. Avivamento é quando Deus ofende a mente para revelar o coração. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo. Avivamento não é quando eu saio alegre com o pregador, é quando eu saio triste comigo mesmo. Avivamento é quando eu vou para casa pensando, cara, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu estou tentando compreender uma coisa que já está pronta em Cristo. Que já está pronta em Cristo. Alguns de nós precisamos voltar, e eu termino aqui. Alguns de nós precisamos voltar em algum lugar em Cristo. Eu estava conversando com um empresário esses dias, ele disse, Luiz Hermínio, hoje está muito difícil a gente ser honesto. Eu disse, é mesmo, irmão? Ele disse, é muito difícil ser honesto hoje. Eu disse, meu irmão, nunca foi. Nós estamos vivendo um melhor tempo para ser honesto. Ele disse, por quê? Eu disse, porque tem pouca concorrência. Tem pouca concorrência para ser leal e honesto e fiel. Então quem for honesto, leal e fiel vai sobressair dos demais, irmãos, nesses dias. Porque o povo vai cansar de mentira, irmãos. O povo vai cansar de engano. E não pense que o mundo vai mudar. O mundo vai ficar pior, mas os amigos de Jesus vão melhorar sim. Os amigos de Jesus, eles vão melhorar e vão melhorar muito. As famílias que servem a Deus, elas vão melhorar e vão melhorar muito. Amém? A prosperidade de quem serve a Deus vai melhorar e melhorar muito. Talvez eu e você precisamos voltar em alguns lugares em Deus. E eu termino aqui. Um dia, Natã entrou no palácio e foi conversar com Davi. Ele disse, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem pobre que tinha uma ovelha. Uma ovelhinha só esse homem pobre tinha. E tinha um outro cara que tinha um monte de ovelha. Davi se acredita que aquele homem que tinha um monte de ovelha pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma ovelhinha, mataram a ovelha. Davi enfurecido, ele levanta do trono e ele diz assim, tem que matar esse miserável. Esse homem tem que morrer, porque o melhor lugar para você esconder os seus problemas é no problema dos outros. O melhor lugar para esconder os nossos pecados é no pecado de alguém. Davi pulou e disse, esse homem tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Depois você conta quantos filhos de Davi morreram. Porque a sentença que você deseja para os outros é o que acontece na sua vida. Morreu Aminon, morreu Absalão, morreu Adonias e morreu o filho da Batseba em 7 dias. E Natã disse, fique tranquilo, você não vai morrer. Natã disse, este homem és tu, Davi. Por que você acha que Natã falou de ovelha, falou de homem pobre? Porque Davi agora estava sentado num trono, ele era rei, mas ele tinha perdido aquele coração lá do pasto, aquele coração de pastor, aquele coração de homem simples, de homem amoroso, carinhoso, de um homem que quando via um leão e um urso tirar uma ovelha, ele corria atrás, tirava a ovelha da boca do leão e matava o leão. Ele mesmo falou isso. E agora,
que ele sentou no trono com cabeça de rei, perdeu o coração de pastor, e agora ele empurra a ovelha para morrer primeiro. Quem sabe nossos corações precisam voltar em alguns lugares, porque a nossa cabeça está boa. Nós nunca tivemos uma geração com tanta inteligência, irmãos. Às vezes eu estou mexendo lá no meu iPad, eu não sei alguma coisa, eu tenho que ter uma crise de humildade e pedir para as netas ou para o filho: o que é que o pai fez aqui? Dá uma olhada. E eles começam a rir. Nós estamos numa geração rápida, acelerada e inteligentíssima. Mas deixa eu te falar uma coisa: não intelectualize a sua fé. A fé não é burra, mas não intelectualize ela. A fé é o firme fundamento. Eu preciso ver o que o Senhor quer que eu veja, e eu preciso ver aonde eu posso ser útil. E eu perguntava a Jesus: por que Itajaí é esse inferno? Por que a minha cidade é a capital das drogas? Por que a minha cidade é a capital da AIDS? Por que a minha cidade... Ele diz: porque vocês não profetizam. Então os pastores daquela cidade começaram a se reunir e a profetizar. E para a glória de Jesus, irmãos, aquela cidade tem mudado. Está entre as 10 cidades com a maior rentabilidade imobiliária hoje. Das 10 cidades com maior rentabilidade imobiliária, das 10 cidades melhor para se viver hoje, 4 são em Santa Catarina. Por que eu estou dizendo isso? Porque os pastores começaram a orar. Então não existem lugares difíceis, existem lugares que ainda não foram profetizados. Eu nunca fui numa nação, já fui em mais de 50 pregar o evangelho. Eu nunca fui numa nação que Deus não estivesse lá. Alguém me diz: ali é difícil. Não, não é difícil, é porque não foi profetizado ainda. Se for profetizado, acontece, irmão. Eu quero declarar: Curitiba, Paraná, sul do Brasil, vocês vão esperar e vocês vão ver. O Rio Grande do Sul vai viver um grande avivamento. Desde menino eu ouço falar do sul do Brasil como uma escola missionária. Irmãos, se preparem, nós vamos viver um grande avivamento coletivo. Mas você já pode começar hoje viver um avivamento pessoal, amém? Fica de pé comigo, como diz o pastor Luciano, para dar a impressão que está acabando. Eu quero orar por você. E eu quero orar por mim também. E eu quero declarar em nome de Jesus. Isso vai mudar, irmãos. Mas não coloque suas expectativas em outra coisa que não seja Cristo. Pastor, o que é pecado? Pecado é tudo de bom que não tem Cristo. É tudo de bom que não tem Cristo. Não coloque suas expectativas nos próximos governos. Não coloque sua expectativa em Brasília. Coloque na eternidade, irmãos. Você tem uma missão, você tem uma missão. Pode ser no governo, por que não? Mas você tem uma missão. Eu quero orar por você, porque para mim isso é viver no fogo, estando aquecido sempre e diretamente, sempre, sempre, sempre. Eu quero viver isso, irmãos. Eu não estou contente só com isso. Eu sei que tem mais. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha geração. Amém? E também quero ser lembrado, não como apóstolo, talvez não como pastor, mas como a fama que Jesus tinha: amigo de pecadores. Então, se vocês ouvirem falar: o Luiz é amigo de pecadores, é verdade, não é mentira.
Porque eu sou o mesmo. Porque eu acredito que Jesus pode transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha, e eu não desisto de ninguém. Pensa no crente chato, sou eu. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero pedir, na primeira parte nós oramos e pedimos para que o Senhor desse mais vida de oração para nós. Agora eu quero pedir outra coisa. Eu quero pedir que você peça ao Senhor: Senhor, queima os meus olhos com o teu fogo, para que todo mundo que eu ore seja incendiado também. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Nós vamos adorar o Senhor e você vai pedir isso, amém? Feche seus olhos então e peça isso ao Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.